Você quer saber o que caracteriza a atuação profissional de um magistrado, de um juiz de direito? Assista esse vídeo até o final, que hoje a gente vai contar com um juiz já com vários anos de experiência contando tudo pra gente. Eu sou o professor Thiago Caversan e aqui neste canal eu compartilho vídeos relacionados à teoria e à prática jurídica, fruto de vários anos de experiência como advogado e como docente. E também compartilho os vídeos relacionados a carreiras jurídicas, em que converso com amigos que atuam em diversas áreas. Se você gosta desse tipo de material, inscreva-se aqui embaixo e acompanhe os vídeos que são compartilhados semanalmente no canal. No vídeo de hoje, o Dr. Bruno Régio Pegoraro, que tem vários anos de experiência como juiz, fala um pouco sobre o início da carreira de juiz, tudo aquilo de que um juiz abre mão para poder abraçar essa carreira, os ganhos e as vantagens relacionadas ao cargo de juiz e também sobre as dificuldades de precisar decidir as demandas que são levadas ao Poder Judiciário pelas pessoas. Vamos assistir um pouco dessa conversa. Dr. Bruno Pegoraro, o que caracteriza a atuação do magistrado como profissional do direito? Oi, Thiago, tudo bem? E muito prazer estar falando contigo sobre esse tema. Bom, em primeiro lugar, é bom dizer que a carreira do magistrado não são só flores, né? A gente tem essa perspectiva, principalmente quando a gente não tem uma atuação forense com muita frequência, e de achar que a carreira é só a parte boa, e não é. Veja, no meu início de carreira, em primeiro lugar, quando eu fui procurar a magistratura, porque eu imaginei, naquela época, que era aquilo que eu gostaria de fazer. Como eu venho de uma família de advogados, eu já tive aquela experiência da advocacia e eu pensava, não, isso não é para mim. Esse negócio de ter que ir atrás de cliente, de saber cobrar, esse tipo de coisa eu não consigo fazer muito bem, porque o advogado é também uma espécie de comerciante do seu serviço. E deve ser assim, não há por que ser diferente. Então eu não me via nessa possibilidade. E eu achava que eu poderia ser mais feliz na magistratura, e isso é muito importante. Não adianta a gente querer o cargo, pelo salário, porque isso vai trazer só sofrimento. Ele tem que ser porque é aquilo que a gente sente que a gente vai gostar de fazer. Então esse é o primeiro ponto. Eu escolhi essa profissão por conta disso, eu acho que eu iria gostar de fazer. Quando a gente entra na magistratura, é bom a gente saber que nós fechamos duas portas na nossa vida. Nós fechamos a primeira porta da pobreza. Porque realmente dizer que o magistrado não tem um bom salário é mentira. Temos um bom salário, um salário confortável, temos nossas férias garantidas, vamos receber 13º, então é realmente uma vida confortável. Mas em compensação, a gente também fecha a porta da riqueza. A gente fecha a nossa possibilidade de empreender, de ser um grande comerciante, um grande industrial, porque essas atividades são proibidas ao magistrado. Ele vai ter que ficar restrito à atividade jurisdicional e, eventualmente, a ser professor, que também, como nós sabemos, também não vai deixar ninguém rico. Vai ser uma vida confortável financeiramente? Provavelmente. Pode trazer alguma dificuldade? Se não tiver um controle financeiro, pode trazer. Mas há uma compensação em relação a tudo isso, há uma programação e etc. Quando a gente entra na carreira é muito legal, né? Porque a gente chega lá no tribunal, vai no plenário, aquela solenidade, te dão a toga, você veste, é maravilhoso. E aí o corregedor, ou seja lá quem tiver essa atribuição, vai te dizer, olha, meus parabéns por estar aqui, é um prazer tê-lo aqui com a gente, mas agora você tem que se deslocar para o interior do estado, para cidades menores. Eu tive a felicidade de vir trabalhar em Cambé, e como eu sou londrinense, para mim era uma facilidade imensa. E trabalhei em Cambé por um tempo, até que então eu fui promovido. E fui promovido para onde? Para Cantagalo. Cantagalo é uma cidadezinha que fica mais ao sul do estado do Paraná, entre Laranjeiras do Sul e Guarapuava. É uma região muito mais pobre.
do estado. E eu chego para minha mãe todo feliz, todo contente, e digo, mãe, fui promovido. Ela, nossa, filho, que maravilhoso. Como é que vai ser isso e tal, não sei o que. Eu falei, então, eu tô indo para Cantagalo. Ela falou, não, mas peraí, você tá saindo aqui de Cambé? É, aqui do lado de casa. Pois não. E você tá promovido? Exatamente. E vai para Cantagalo? É, ela achou que eu tivesse sido punido, estava sendo punido. Ela queria ir no tribunal, conversar com o presidente do tribunal. Vou lá no presidente do tribunal conversar porque eu já se viu ser promovido para Cantagalo. Então, ela não entendia que naquele momento eu era substituto, estava iniciando a minha carreira como titular e era uma cidade menor do que eu estava na substituição. Eu sabia, né? A gente sabe, mas ela não. Então, tem isso. Vai ficar longe da família? Provavelmente. Vai ter que pegar a estrada, vai correr o estado por aí. E depois de Cantagalo eu estive em Palotina, depois de Palotina Guarapuava, até que finalmente vim para Londrina e pude ficar perto da minha família novamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno. Em alguma dessas comarcas, possivelmente até Cantagalo mesmo, o pessoal deve estar bem feliz com você lá, deve ter sido uma comarca de juízo único. Sim, era uma comarca de juízo único. E como é que funciona isso de precisar julgar todo tipo de matéria? Olha, é difícil, é complicado. Pelo seguinte, a tua cabeça agora está na revisão do banco, do contrato bancário. O próximo processo que você abre é um homicídio. O da sequência é um despejo. Então, a tua linha de raciocínio, ela começa a ficar um pouco confusa. A melhor forma que eu encontrei foi de estabelecer dias. Isso foi uma técnica que eu encontrei. Então, eu coloquei assim para mim. O cível tinha muito mais processos, o volume era muito maior do que o crime. Eu estabeleci que segundas, quartas e sextas eu era juiz do cível. Terças e quintas eu era juiz da família e do crime. Evidentemente, poderia eventualmente vir alguma coisa de uma certa urgência. Exemplifico, uma comunicação de flagrante que precisava da minha atuação imediata. E assim eu atuava. Mas eu estou falando da regra, né? Eu pedia para os processos da área civil me vir conclusos nesse dia e os processos da área criminal e família vir nos outros dias determinados, salvo os processos urgentes. Entendi. E aí é bom que a gente vai seguindo na carreira e depois a gente começa a ter varas especializadas. Como hoje aqui em Londrina, que eu atuo exclusivamente no cível e nem sequer fazenda pública a gente atua mais porque tem várias próprias. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu converso sempre com os meus alunos. Eu sei que não vai ser especificamente da matéria com a qual você trabalha hoje, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. De como a gente lida com o peso de precisar decidir a vida dos outros. O exemplo que eu dou mais corriqueiramente é o seguinte: o professor de Direito de Família na faculdade, ele fala sobre o binômio necessidade e possibilidade. Tem gente que vai falar que é um trinômio, com proporcionalidade e tudo mais. O advogado do autor, uma criança que pleiteia alimentos, fala do binômio também, menciona a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil. O advogado do réu menciona esses dispositivos também, com pretensões, na maior parte das vezes, muito distantes entre si. O juiz também fala isso na fundamentação. Se ele fundamentar com atenção, ele vai passar por isso também na fundamentação. Mas aquilo que mais toca a vida do cidadão, que é a parte realmente decisória, é o número que o juiz fala. Como que a gente lida com esse peso de precisar decidir a vida dos outros? Olha, a pergunta é bem interessante, porque, veja, a atividade jurisdicional tem alguns sofrimentos, né? E ter que decidir a vida dos outros é uma espécie de sofrimento. Mas a gente aprende. A analogia que eu faço é mais ou menos com o médico cirurgião. O primeiro paciente que você perde na mesa de cirurgia te causa um impacto muito grande. O 30º, você já lida um pouco melhor com isso. Então, veja, no começo, qualquer processo te causa uma angústia, ou processos que envolvam uma questão pessoal mais próxima,
não pessoal do juiz, pessoal das partes envolvidas, te gera uma angústia. Depois, por um processo te gerar uma angústia, ele tem que ser muito mais sensível. Né? Não basta aquelas coisas rotineiras, porque você vê a rotina com muita frequência. Eu cito um exemplo assim de processos que me marcaram muito aqui em Londrina. Embora quando eu cheguei aqui em Londrina eu já tinha um tempo de carreira. Quando eu cheguei aqui em Londrina, aqui na minha atuação em Londrina, eu tive que julgar um processo de uma avó contra uma neta. Foi algo que me tocou muito o processo por conta da discussão, a discussão a respeito de um imóvel, de um apartamento, mas a questão pessoal envolvida era muito intensa. Está aqui em andamento também um caso que envolve, não é bem netas, mas eram meninas que foram criadas com uma outra senhora como se netas fossem. E nesse caso são as netas movendo uma demanda contra a avó, e eu vejo que a questão pessoal e sentimental é muito intensa. Esse tipo de processo me toca. Mas tem que ser algo muito particular. Não é mais a rotina nossa não nos toca mais. A gente vai para a questão técnica. A gente analisa friamente os números. Nessa questão de fixação de alimentos, não é muito o que eu faço hoje em dia, mas vez por outra eu tenho que fazer, principalmente em casos de reparação civil. A gente vê rigorosamente qual é a possibilidade, qual é a necessidade, faz o cotejamento e coloca o número na sentença. Como eu faço na fixação de danos morais, por exemplo. Eu tento sentir quanto é aquilo e hoje eu já estou um pouco calejado, consigo fazer isso com uma facilidade maior. Interessante. Quando eu estava fazendo mestrado, eu conversei com um outro juiz que fazia mestrado comigo e eu achei muito interessante que o que ele falou foi exatamente isso que você disse, que isso vale para qualquer cara. Quer dizer, ele falou dizendo assim, olha, o negócio do juiz Hércules, do work, isso é uma bobagem sem tamanho. Eu, enquanto juiz, preciso ser uma pessoa que dorme bem, sabendo que eu fiz o melhor que estava ao meu alcance. A perfeição é inalcançável pelo ser humano, né? E se eu não vivo bem com a responsabilidade de decidir fazendo o melhor que está ao meu alcance, talvez a carreira mais indicada para mim não seja de magistrado. Eu acho que as pessoas precisam pensar sobre isso antes de decidir abraçar a carreira também, né? Exatamente, é rigorosamente isso. Eu tenho que conviver bem com a minha obrigação, e veja, não é eu querer ou não. Eu sou pago, desculpe, eu sou pago pelo Estado para decidir. Então, eu não posso ficar sofrendo com isso. Claro, a gente sempre tenta fazer o nosso melhor, mas como seres humanos que têm os seus problemas e os seus defeitos, vez por outra, o nosso melhor não foi o suficiente. E para isso que existem os tribunais aí que podem eventualmente corrigir ou não, porque às vezes o nosso erro cometido aqui gera reflexo lá, que gera a consequência. Mas isso faz parte da vida e faz parte da atividade. A gente não pode sofrer cada vez que a gente não consegue dar o melhor que seria, que poderia acontecer, mas a gente dá o nosso melhor possível. Tá certo. Eu tenho uma última pergunta para te fazer, que é a seguinte: bem no início da carreira aí também, mais no interior e tudo mais, o juiz ele é visto nessas cidades menores como a autoridade que talvez realmente seja, né? A gente perde isso um pouco de perspectiva nas cidades maiores. Encontra o juiz no supermercado e tudo mais, você muitas vezes não sabe quem que ele é. Numa cidade pequena, quase todo mundo sabe que o juiz é o juiz de direito, que o delegado é o delegado, o promotor é o promotor. Tem posse da nova diretoria do Lions, vai convite para o fórum, né? Vai o venerável mestre da loja maçônica e tudo mais. As pessoas esperam também uma atuação social do juiz, pelo que me parece. Isso existe ainda ou é memória da época que eu era criança lá em Olímpia, que é uma cidade pequena também? Esse é um aspecto da pergunta. E o segundo aspecto é se existe ainda, é tranquilo lidar com isso? O que você acha? Olha, existe um pouco sim.
Em Palotina, que foi o período que eu fiquei mais tempo em cidades menores, éramos em 2 juízes e conhecíamos rigorosamente todo mundo. Olha, a gente não pode achar que a gente é um astro da cidade, um popstar da cidade. Não sendo isso, você tem que lidar com esse tipo de coisa com naturalidade. Me convidavam para participar do bingo, da igreja, me convidavam para eventualmente dar uma entrevista na rádio. Eu, na medida do possível, ia. Algumas vezes me convidaram a ir à Câmara de Vereadores. Eu ia também, numa boa. Veja, em primeiro lugar, a gente não pode querer se aproveitar disso. Não vejo problema nenhum em quererem a tua presença de vez em quando em algum lugar para falar sobre alguma coisa. Isso é ok. Isso faz parte, até porque a carreira do juiz ela é permeada por uma mística, tanto quanto por exemplo, os clérigos, por exemplo. A gente não sabe exatamente como é que funciona isso, como é que o padre vira bispo, que vira cardeal e vira papa, a gente não sabe muito bem. E a carreira do juiz é mais ou menos por aí. Ninguém sabe exatamente como é que esse juiz estava aqui, depois foi para lá e por que ele não ficou. Então as pessoas têm curiosidade e a gente tem que estar aberto para poder suprir essa curiosidade, porque faz parte da vida das pessoas. Então, realmente, as pessoas acabavam me conhecendo. Eu confesso que eu era muito novo quando eu fui para lá, e vez por outra a gente faz alguma coisa que não devia, mas isso é próprio da maturidade. Talvez se eu hoje fosse para uma cidade menor, eu agiria diferente, mas eu sempre tentei tratar com naturalidade e tentei tratar com respeito. E, principalmente, eu tentava tratar o Bruno Juiz no fórum e o Bruno Pessoa fora do fórum. Então, eu estava sempre jogando baralho com o pessoal às quartas-feiras, lá no bolão, lá em Palotina. Me convidavam para comer costelão, eu ia. Tinha lá, como eu disse, o bingo da igreja, eu participava. E assim, vamos vivendo a vida das pessoas lá do lugar onde você está. A gente não pode abrir mão de ter uma vida também, né? Bruno, claro. Eu acho que é muito importante quando o Poder Judiciário se dispõe a conversar com o cidadão, e inclusive com os estudantes de direito que almejam a carreira, desmistificando um pouco essa imagem quase clerical e sagrada que a coisa tem, né? E eu agradeço muito a sua disposição por estar aqui conversando conosco. Obrigado mesmo, viu? Um grande abraço. Obrigado você, Thiago, pela oportunidade. Precisando, estamos aqui. Um abração e boa tarde a todos. Tchau, tchau, gente.